é, gente, o Poder Data 360, né, traz mais uma enquete, digamos assim, mais uma pesquisa onde mostra que a popularidade, ou seja, a desaprovação do governo Lula segue aumentando, ou seja, a cada dia está sendo maior. E também eu vou falar sobre, né, o que um senador falou em relação, né, a essa isenção de até R$ 5.000 do imposto de renda. Gente, o senador, né, me surpreendeu, mas de maneira negativa. E eu já vou contar todos os detalhes para vocês, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal RN, o seu canal de notícias no YouTube. Gente, inclusive, antes de entrar no tema do vídeo, né, o governador lá de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele deu uma entrevista no UOL, né, e ele falou que ele, sendo governador, ele acha, na opinião dele, que é quase impossível o presidente Lula reverter, né, a sua aprovação perante a população, ou seja, de ser aprovado pela população, porque depois que chega na metade do governo é muito difícil, né? Ou seja, a população já negativou, entre aspas, o governo, né? E aí, meus amigos, fazer com que a popularidade volte a crescer novamente, né? Como no começo do governo, como antes, né, das eleições, que ele era super aprovado, né, tinha popularidade lá em cima, né, é muito difícil, né, é óbvio, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas pelo momento, gente, estamos olhando aqui, né, a aprovação do presidente Lula perante a esse seu terceiro mandato, né, não está sendo a das melhores, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está com 79 anos, não conseguiu, digamos assim, estancar a piora nas taxas de aprovação do seu governo e em outros indicadores, né? Quase tudo ficou um pouco pior de janeiro para o mês de março, embora as oscilações estejam dentro da margem de erro da pesquisa, né? O levantamento do Poder Data foi realizado entre o dia 15 a 17 de março e mostra que o governo é desaprovado por 53% dos eleitores. A taxa oscilou para cima 2 pontos percentuais em 2 meses, né? No mesmo período, a aprovação variou de 42% para 41%, ou seja, a reprovação do presidente Lula, segundo o Poder Data, né, está aumentando, né? Ou seja, agora já chegou a 53%, ou seja, meus amigos, de cada 100 pessoas, 53 reprova o governo do presidente Lula, né? E antes, né, 42% da população aprovava o governo do presidente Lula, caiu para 41%. A queda foi pouco, né? Foi apenas 1 ponto percentuais, né? A SECOM, Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, tem dito em conversas reservadas que a queda da aprovação teria sido estancada, né, pelos resultados do Poder Data. E isso ainda não fica claro nos últimos 2 meses sobre a orientação do marqueteiro, né, Sidônio Palmeiras, né, que é o novo secretário da comunicação do governo. Ou seja, o governo entendeu que essa nova pesquisa eleitoral, digamos assim, do poder 360, né? O governo entendeu, não, agora já tranquilizou, né? Já estancou a queda, a queda de aprovação está estabilizada, da reprovação também, mas acabou sim, né, subindo um pouquinho, né? Porque estava em torno de 51% da população reprovava o governo do presidente Lula, agora está em 53%, mas o próprio governo entende, não, está dentro da margem de erro, está tudo bem. Mas o bom mesmo, né, seria se a taxa, né, de aprovação que estava em 42 fosse ali para 47, fosse para 49. Aí, no meu entender, estaria bom, estaria ótimo, né? Agora, gente, o porquê dessa popularidade do Lula está tão ruim nos últimos tempos, principalmente agora em 2025, um pouco, né? O Lula, ele era muito apoiado, principalmente por aposentados,
por beneficiários do BPC, ou seja, por quem recebe algum tipo de benefício social do presidente Lula. E aí sabe o que o governo Lula fez, né? Se tem área que o governo Lula mais tem prejudicado, fazendo cortes, né, em relação a benefícios sociais de maneira geral. Veja, no dia de ontem nós trouxemos aqui no canal a informação de que foi o próprio Ministério do Desenvolvimento Social que trouxe essa informação, que mais de 4 milhões de benefícios, incluindo o Bolsa Família e o BPC Loas, foram cortados. Ou seja, aí a pergunta que fica, será que esses 4 milhões estavam recebendo esse benefício de maneira fraudulenta, ou o governo cortou apenas por cortar, né? Que existe fraude, todo mundo sabe que existe, né? O brasileiro sempre arruma um jeitinho, né, para se dar bem na vida. Muitos conseguem o Bolsa Família dessa maneira, outros conseguem o BPC dessa maneira, mas na minha modesta opinião, 94, 95%, né, da população é honesta, ou seja, que não usa métodos escusos para conseguir benefício social. Por isso que eu acho que é um montante muito alto, né, mais de 4 milhões de pessoas, né, segundo que saiu, né, da cobertura desses programas sociais, porque o governo disse que encontrou algum tipo de fraude nesses pagamentos, né? Ou seja, o governo está apertando lá nos mais carentes, e isso está fazendo com que essas pessoas mais carentes reprovem também o governo do presidente Lula, né? E na minha modesta opinião, isso está influindo, né, na queda de popularidade, na queda de aprovação do governo Lula. E pelo jeito o governo vai insistir nessa linha de atacar os mais pobres, né? Porque já há previsão aí de pente fino na aposentadoria por invalidez, vai continuar o pente fino no Bolsa Família, vai continuar o pente fino no BPC, e isso vai impactar os mais pobres. Aí eu sei que muitos vão dizer, César, mas se você se esqueceu da isenção do imposto de renda. Gente, isso aí já vai beneficiar uma camada da população que já tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Ou seja, não vai beneficiar aquele, né, que recebe Bolsa Família, não vai beneficiar aquele que recebe o BPC Loas, né? Vai beneficiar aqueles, né, que já têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, né? Eu acho que hoje, para a popularidade do Lula voltar a subir novamente, né, a taxa de aprovação teria, né, que parar um pouco, né, gente, com essa perseguição que está em cima de benefícios assistenciais, como o BPC Loas. Também tem que aprovar, né, a questão do imposto de renda, tem que abaixar o preço do alimento, né? A inflação está muito alta. Agora, se o presidente conseguir, né, fazer essas 3 questões, com toda a certeza tende, né, naturalmente a sua popularidade aumentar. Agora, gente, vamos ser bem sinceros aqui, o nosso canal trabalha, né, cobrindo tudo que acontece no BPC, no Bolsa Família, nas aposentadorias. Esse grupo, gente, estão totalmente revoltados com o presidente Lula, né? Muitas pessoas estão perdendo o seu benefício, né? E nas eleições, antes das eleições, eles já diziam assim, eu vou votar no Lula porque eu vou ficar sossegado, porque ele é um governo que não fica perseguindo aposentado, não fica perseguindo beneficiário do BPC, né? E dessa vez o negócio foi o oposto, né? Está sendo um dos governos que mais persegue esse grupo de beneficiários, e como eu já frisei, isso tem impactado no governo e ele já está sentindo na pele. Se ele continuar dessa maneira, agindo com truculência nos benefícios assistenciais, como tem ocorrido, você pode ter certeza que ele corre sério risco de perder as eleições em 2026, se é que ele vá disputar. Agora, gente, a segunda matéria que eu falei que ia comentar com vocês é em relação ao senador Isalci Lucas, né? Para quem não sabe, o senador Isalci Lucas, ele era do PSDB, né? Agora ele trocou de partido, ele está no PL, partido do Bolsonaro. Gente, e eu juro por Deus que eu acreditava, né, na minha
inocência de comunicador aqui no YouTube, que nenhum senador, que nenhum deputado teria coragem de dizer que é contra a isenção de R$ 5.000, né, para a população brasileira. Pois é, achei um. O Isalci Lucas é contra, né? Ou seja, ele critica a reforma do imposto de renda. E além disso, além de criticar, né, a isenção do imposto de renda, ele subiu na tribuna do Senado, né, para defender anistia aos envolvidos de 8 de janeiro. Gente, é aquilo que eu falei aqui no canal, né? As pautas lá que vai beneficiar a população não anda. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo no Congresso Nacional, gente? É o seguinte: aqueles da oposição, que é do lado do Bolsonaro, sobem à tribuna só para falar da tal de anistia. Nós queremos anistia, nós queremos anistia, né? E aí a base do governo sobe na tribuna para dizer: nós não queremos anistia, nós não queremos anistia, né? Anistia nunca. E gente, isso tá dessa maneira lá em Brasília. Tantas pautas importantes precisando ser votadas, mas os nossos congressistas estão preocupados só com anistia, só com anistia. Gente, eu sou contra debater isso? Não sou contra. Mas querem discutir, discutam, mas não usar todo o tempo, né, que tem para subir na tribuna só para falar desse mesmo assunto, gente. Isso enjoa, tá ficando repetitivo. Enquanto isso, tantos temas, né, importantes que vai beneficiar a vida da população brasileira, como é o caso da derrubada dos vetos que tem prejudicado as pessoas com deficiência, ficam essa ladainha, né, de anistia. Os caras foram lá, gente, depedaram patrimônio público, fizeram o cacete lá em Brasília e agora estão aí gritando por anistia. Agora o Congresso Nacional tem a prerrogativa de anistiar e tal, aprovar a lei, pode aprovar, né? Se achar voto, aprova. Eu não sou contra que se discuta, né? Eu acho que o parlamento é a casa do povo, né? Todas as pautas devem sim ser discutidas, devem sim ser analisadas. O que não pode, gente, é usarem 99% do tempo lá em Brasília, ou para ir a favor da anistia, ou para ir contra a tal de anistia. Olha, meus amigos, em pronunciamento no Planalto, no plenário do Senado Federal, né, o senador Isalci Lucas, do PL, defendeu a concessão de anistia, né, aos manifestantes presos por envolvimento no 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, a proposta busca corrigir injustiças cometidas contra pessoas detidas sem provas concretas e condenadas apenas desproporcionais. Agora, essa questão, gente, da pena, a dosimetria, né, que os especialistas falam, aí, né, pode ser que em muitos casos, tem pessoa que pegou muito tempo de cadeia, que poderia pegar ali 3 meses de cadeia, poderia pegar 5 meses de cadeia. Nesse caso, dá para se discutir, né? Agora, aqueles que foi pego com a boca na botija, né, quebrando relógio, depredando patrimônio público, agora esses aí, né, vai ser difícil se defender. Mas a gente sabe que muitas pessoas entraram, né, pelo impulso lá e se deram mal, né? Agora, quanto à dosimetria, né, da pena imposta, né, aí sim pode ser que haja uma discussão, né? Agora, vamos ver, né, as próximas cenas desse capítulo aí, né, como hoje vários senadores, vários deputados são a favor da anistia, como tem outros que são contra, né? Para saber isso realmente na prática, tem que votar, né, o projeto da anistia, né? Muitos é favorável, muito é contra. Eu particularmente nesse momento não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Porque eu não sou legislador, né? Mas eu acho que a questão da dosimetria, né, a dose, né, imposta nas penas poderia ser sim reavaliada, né? Porque muitos receberam uma pena alta, né, cometeram pouca coisa e receberam pena alta. E agora os mandantes, né, aqueles que patrocinaram toda aquele vandalismo lá em Brasília, estão solto rindo daqueles que estão presos. E essa que é a grande realidade. E agora em relação, gente, ao imposto de renda, olha só o que o senador Isalci Lucas falou.
O senador também alertou para os riscos fiscais da proposta do governo para a reforma do imposto de renda, que inclui a isenção de quem ganha até R$ 5.000. Segundo ele, a medida pode resultar em um déficit de 27 bilhões para os estados e municípios, já que parte do imposto retido dos servidores deixaria, de ser arrecadada. Ele ainda criticou a estratégia do governo de compensar essas perdas com o aumento de carga tributária dos contribuintes de alta renda. Senador, vá tomar lá naquele lugar. Um senador que sobe na tribuna do Senado, para achar que é errado a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, porque o governo vai perder 27 bilhões de contribuição. Sabe o que o senhor está defendendo? O senhor está defendendo os altos salários. É exatamente isso que o senhor está defendendo, O senhor quer que o pequeno, aquele que ganha ali R$ 2.824, ganha R$ 3.000, continue pagando imposto de renda. Para quê? Para que aqueles que ganham mais de R$ 50.000 não pague a mais, como está proposto nesse projeto de lei. Aí dá para conhecer a cara de um tipo de senador desse naipe, gente? Que vergonha, Isalci Lucas, que vergonha, se eu fosse o senhor, eu enfiaria a minha cara no meio do mato, de vergonha, gente, de ter coragem de subir no Congresso Nacional para ser contra a isenção, do imposto de renda para pessoas de até R$ 5.000, porque o senhor não quer que tarife em 10% aqueles que ganham acima de R$ 50.000. O senhor me enoja. Que vergonha, senador. Aliás, eu conheço a trajetória desse senador. Nunca foi diferente disso. Favor de reforma da Previdência, favor de reforma trabalhista, ou sempre esse é o naipe do senador Isalci Lucas. Só que eu pensava, gente, que nenhum senador teria coragem, de votar contra a isenção do imposto de renda. Mas tem esse senador, o Isalci Lucas, mas com toda certeza agora eu passo a acreditar que existem outros mais também que serão contra. E aí, gente, o que você pensa de um senador ser contra isentar quem ganha até R$ 5.000, isso porque não quer que taxe quem ganha acima de R$ 50.000? O que você pensa sobre isso? E sabe o que acontece, gente? Um cara desse vai disputar as eleições, porque ano que vem ele disputa a eleição e ganha. Esse que é o grande problema. O povo brasileiro, ele não se liga no que acontece lá em Brasília. É exatamente por causa disso que de vez em quando a gente traz conteúdo relacionado à política, para que a população, principalmente o público do nosso canal, que é aposentado, que é pensionista, que é beneficiário do BPC, possa refletir um pouco do que acontece lá em Brasília. Ou também nos estados,